Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores maravilhosos, Ana Terra Miranda, Adalton Silva, Amanda Franco, Arthur Pechebea, Marta Colvara Batilli, Max Nunes e Rodolfo Souza. Este episódio contém assuntos sensíveis. São 9h40, o relógio na cadeia anda em câmera lenta. Ratatatá. Eu vim de bike para gravar esse episódio da minha casa até a casa da Marcela. E eu vim ouvindo o quê? Racionais MC. Gente, como essas pessoas são empáticas, é impressionante. Essa música, Diário de um Detento, é um marco na história. Assim, quem não conhece, merece se conhecer. Maravilhoso, eu ouvi muito Racionais na minha vida já. Muito, muito, muito. Eu tive uma fase rapper. Ah, é mesmo? É, que eu curtia tudo rap brasileiro. Jamais saberia. Jamais, né? Não parece. Quem não vê... teve, né? Fase pagodeiro, fase rap, fase tudo. Tem gente que tá. mundo. Sempre a gente tá em alguma fase musical, né? E tem gente que teve e ainda tá. É, eu entrei de novo numa fase rap na minha vida, assim, uns rap mais melódico que tem agora. É verdade. Vou chamar de tipo metal melódico, rap melódico. Você ficou cantando uma dessas músicas uma vez? Bem, emocionalmente, você ouvinte sabe de qual episódio eu estou falando. Ela começa com essa música. E aí, eu fiquei alucinada que eu precisava ver essa música. E quando eu achei a música, porque você me mandou no WhatsApp esta música, eu acho que eu ouvi umas 50 vezes. É impressionante seguidas. Essa música. Ela é muito boa. O De La Cruz, a Camila Zassou, essa galera toda. Enfim. Aqui no... Bom, a gente nem se apresentou, né? Não. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E, na verdade, a gente nem ia começar se apresentando, Marcela. A gente ia começar falando que se você quiser apoiar também esse programa para que ele chegue a cada vez mais radinhos no Brasil, Baronel e no mundo todo, você pode acessar picpay.me/bfsurreais, é verdade. Ou direto no seu aplicativo, você pesquisa lá, baseado em fatos surreais, que acha a gente. E agora pode se apresentar. É verdade. Então, agora eu me apresento. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef e esse é o Baseado em Fatos Surreais. O podcast quentinho, fofinho, que chega toda semana no seu radinho. Sim, sim, sim. E para você participar do Baseado em Fatos Surreais, basta você enviar a sua história por texto ou áudio para bfsurreais@gmail.com, que a gente conta aqui em primeira pessoa, anonimamente. Vamos então para o caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Como você sabe, eu moro numa cidade no interior, no sul do Brasil. E é uma cidade pequena e acaba que eu vou estudar e trabalhar numa cidade vizinha. Uhum. E aí tem aquela rotina de fretado, sabe? Onde você fica horas dentro de um ônibus para poder fazer esse trajeto de uma cidade para outra. Que é muito comum em cidade do interior, né? Você trabalhar numa cidade, morar em outra, tudo é pertinho. É mais perto, às vezes, ir de uma cidade para outra no interior do que em São Paulo, de um bairro para o outro. Sim. Inclusive, tem muita gente que trabalha em São Paulo e que mora nas cidades vizinhas no entorno, né? Que dá na mesma do trânsito, total. Como você falou. E faz mais ou menos uns 6 anos que eu pego esse mesmo ônibus todos os dias. Então você já imagina que eu fiz amizade com todo mundo, né? Ah, sim, imagino. Você já conhece o motorista, você conhece a galera que senta no começo do ônibus, no meio do ônibus, no fundão, você faz amizade. Quando tem aniversário, tipo, a gente leva bolo. Eu já levei bolo. É tipo uma família do busão. Sim, eu já levei bolo 6 horas da manhã pra cantar parabéns no dia do meu aniversário. Já fiz isso, né? E a vida de estudante e trabalhador, a gente sabe que não é fácil, né? Tipo, é um rolê você ter que pegar esse ônibus todo dia, 6h15 da manhã, pra poder estudar e trabalhar na cidade vizinha. Porque eu saía às 6h15 e eu voltava 10h30 da noite. Tipo, nossa. Era uma cidade dormitório mesmo, onde eu morava, literalmente. Né? Literalmente, né? Esse trajeto demora mais ou menos 1 hora, né? De uma cidade para outra. Ai, gente, não é nada. É que parece tanto, né? Quando a gente mora no interior parece muito, mas aqui 1 hora é... Pish. É verdade. Realmente comparando, né? Porque tem gente que leva 1 umas hora 2 é uma horas eternidade. pra chegar em São Paulo. Só que para mim 1 hora é ouro, porque eu tenho dificuldade para dormir. Então você imagina que eu entrava no ônibus e já capotava. Que delícia. Até porque eu funciono tipo bebê, assim. Então dá aquela balançadinha, assim, eu já tô ninando, entendeu? Já tô ninando. Enfim, eu dormia no mesmo instante
em que eu sentava no banco. Era, tipo, tinha uma magia no banco do ônibus que ajudava e eu aproveitava essa 1 hora de ida e 1 hora de volta pra dormir. E aí é que, nesse dormir, é que rolou o perigo. E eu não fazia ideia, porque eu confiava muito que eu tava entre pessoas muito queridas dentro daquele ônibus. Até que uma manhã, eu cheguei na parada, como eu fazia todo dia, eu cumprimentei as pessoas, subi no ônibus e eu sentei no meu lugarzinho e já dormi, como sempre acontecia. Não foi um sono profundo, sabe? Tipo, eu tava começando a dormir e eu notei que antes do ônibus sair, começar a viagem, alguém sentou do meu lado. E isso foi super estranho pra mim, sabe? Porque eu sentava no final do ônibus. E o ônibus não ia muito cheio pra cidade vizinha, assim. O ônibus ia relativamente vazio. Então, as pessoas entravam e procuravam sentar na janela e sempre ocupar vago. o primeiro. Ia ocupando o que tava vazio. E pouca gente sentava no fundo também. Uhum. E eu notei que alguém sentou do meu lado. Que não tava cheio o ônibus. E que tinha opção, sabe? Inclusive, tinham vários lugares vazios pra frente, assim. Então, a pessoa fez questão de sentar do meu lado. Mas eu tava meio sonolenta, né? Tô num lugar familiar. Eu ignorei tudo isso e voltei a dormir. Eu dormi antes do ônibus sair, efetivamente, da cidade, assim. E no meio do trajeto, eu acordei, assim, naquele transe. Sabe quando você tá acordando, dormindo, enfim, você começa a perceber alguma coisa, mas você não tá acordado ainda, sabe? E eu senti, nesse momento, que tinha uma mão mexendo em mim. Eita. Na hora eu pensei assim, vão roubar meu celular. Sim, pensou que era alguém tentando te assaltar. Mas não era bem isso. Essa mão, ela estava deslizando pro bolso da minha jaqueta. Ela ia em direção à minha barriga, subia até o meu seio. Ela estava fazendo esse movimento, sabe? Passando a mão nos meus seios. Sim, era isso que estava acontecendo. E naquele momento, eu mergulhei num mar de sentimentos, assim. Eu fiquei completamente sem reação. Eu continuei de olho fechado. Você não sabia nem, tipo, o que eu faço? Se eu abro o olho, se eu fico... Eu virei uma pedra, uma estátua, sem vida. E a minha cabeça era um turbilhão, assim, de coisas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Ainda mais nesse lugar, onde eu conheço praticamente imagina. todas as pessoas que entram aqui. Eu não tinha visto o rosto daquela pessoa que Você nem sentou do meu reparou, lado. assim, né? Não. Eu reparei que alguém sentou. Eu vi que o ônibus não estava cheio, mas eu não olhei, assim, pra saber quem era, sabe? E o pior de tudo é que a minha cabeça ficava assim, eu sou uma mulher forte, sabe? Eu batalho pra ter as coisas, eu pego esse ônibus todos os dias, eu ganho meu próprio dinheiro. Eu não tenho medo de homem, não. Sabe? Mas você não conseguia se mexer, porque você tava... Foi tão inusitado que você paralisou. Sim. Claro. Eu cresci no meio de homens, era eu, meu pai e meus irmãos em casa, sabe? Eu ganhava minha própria grana, eu era a única mulher da família, assim, só tinha primos, enfim. Na escola eu era a menina que ficava no meio dos meninos na hora do recreio, entendeu? Tipo, eu jogava bola, eu brincava de Power Ranger, eu circulava nesse universo que a gente chama de masculino, assim, com muita tranquilidade, né? E eu sempre fui muito desapegada à frase, tipo, isso não é coisa de menina, sabe? E essas coisas ficavam passando na minha cabeça, sabe? Eu morava numa cidade do interior e eu fazia coisas que na época da minha adolescência eram um escândalo, sabe? Eu jogava videogame, eu andava de skate, eu praticava taekwondo, boxe, muay thai, tipo, luta, sabe? Na faculdade e na minha carreira profissional era a mesma coisa, assim. Eu tava no meio de muito homem. Então eu sempre tive aquela sensação de que eles não metem medo em mim. Sabe? Eu me sentia essa mulher forte. E na hora, aquilo ficava dentro da minha cabeça, assim. Nossa, eu nunca baixei minha cabeça. Eu sempre enfrentei as situações. Só que naquele dia, naquele ônibus, com aquela mão, passando a mão nos meus seios, eu me senti indefesa. Eu me senti insignificante. Eu senti que meu corpo não era mais meu, sabe? Que eu tinha perdido essa batalha. Que tudo que eu acreditava sobre a pessoa que eu era e que eu queria ser, na verdade, era mentira. Eu senti que eu virei estatística, sabe? Mais uma abusada que ia cair num gráfico qualquer aí, de violência contra a mulher. E era só uma mão no seio.
Eu saí daquele ônibus, eu chorei muito, muito, muito naquele dia, assim. No meio da rua, indo pro trabalho. Aquele dia, eu me senti um lixo. Principalmente porque eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada, eu deixei aquilo acontecer. Eu mandei um áudio pro meu namorado no meio da rua, eu lembro, e tinha gente passando por mim e me ouvindo contar o que tinha acontecido, sabe? E o meu companheiro, ele só disse assim, me mostra quem é que eu resolvo. Sim, que não te ajudou em nada essa frase. Não era isso que eu precisava ouvir, né? O dia passou e eu fiquei... Eu só consegui trabalhar, ir pra faculdade, fazer minhas coisas, porque eu entrei num transe, assim, tipo, eu bloqueei aquilo, né, como se eu tivesse recortado aquilo da minha vida pra seguir com o resto das coisas, sabe? E foi muito difícil passar esse dia fingindo que tava tudo bem, sabe? Porque não estava. Eu fui violentada. E eu sentia isso em cada parte do meu corpo. E o pior de tudo foi no dia seguinte, sabe? Quando baixou a adrenalina e eu tinha que pegar o ônibus de novo. Claro, imagina, era um lugar seguro até então, né? E não deu. Simplesmente não deu. Eu não consegui pegar aquele ônibus de novo. Eu inventei uma desculpa, eu disse que precisava trabalhar remoto daquele dia, de casa mesmo, sabe? Eu me sentia muito insegura para pegar o ônibus. A minha ansiedade estava numa escala tão astronômica, assim, tão... Nossa, imagina 6 anos de confiança de você estar num espaço e essa confiança desabou, assim, por conta de uma coisa que você jamais esperava que acontecesse. Essa era a proporção da minha ansiedade do outro lado e do meu medo de entrar naquele ônibus, sabe? Bom, e o meu companheiro, ele me ajudou com palavras só, né? Só escutando o que eu tinha para falar, para desabafar, sendo ouvinte, que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesse momento onde a gente é abusada, né? É escutar o que a gente tem a dizer, sem tentar resolver isso na porrada ou de qualquer outro jeito que seja, sabe? Porque não ia resolver nada ele ir lá e falar com a outra pessoa, tirar satisfação, entendeu? O que eu precisava, no final das contas, era mesmo isso, assim, ter uma pessoa do meu lado me apoiando para que eu processasse tudo isso que estava acontecendo, assim, sabe? E aí, eu mudei de linha de ônibus, eu chegava atrasada no trabalho e isso acabava me frustrando muito, assim, quer dizer, impactou toda a minha vida no final das contas, sabe? Eu cheguei a entrar em contato com a empresa que cuidava desse transporte, né? Pra tentar, não para impedir que esse cara pegasse esse ônibus, porque eu sabia que isso ia ser meio impossível, assim. Mas pedi para colocar câmeras no ônibus, sabe? Ou pelo menos que alertasse as mulheres que pegavam aquela linha, mas eles nem me deram ouvido, assim, tipo, a empresa me tratou super mal e acabou que eu só me senti pior com essa situação, assim. Os dias foram passando e me veio um estalo na cabeça. Do nada, eu olhei a minha situação e eu dei risada. Eu gargalhava, assim, sabe? Sozinha no meu quarto, eu ri alto. Eu ri alto do fato de eu ter mudado completamente a visão que eu tinha sobre mim mesma e sobre tudo que estava acontecendo e das coisas que eu acreditava que eu lutava por elas, sabe? Eu percebi que eu tinha deixado que ele me dissesse o que eu devia ser e eu aceitei. Eu deixei que ele fizesse toda essa mudança na minha vida com aquele ato dele, naquele lugar. Mas não tinha que ser desse jeito, sabe? E eu não sei o que mudou quando eu tive esse estalo, mas eu não tive mais medo. E no dia seguinte, eu fui pra parada 6h15 para pegar o ônibus que durante 6 anos eu peguei. E sabendo que era isso que eu tinha que fazer. O povão da parada me viu e fez festa, sabe? Eles fizeram brincadeiras, todo mundo unido. Eles estavam com saudade. Porque ninguém entendeu, né? Porque que de repente eu parei de pegar aquele ônibus. E foi aí que eu reparei no cara. Ah, o cara tava lá. Eu paralisei. Putz, grila. O cara que tinha me assediado estava na parada com todo mundo. Eu não reconheci ele exatamente naquele momento, sabe? Mas o que entregou foi a roupa, porque eu não tinha olhado pra cara dele, né, no dia. Mas ele estava usando a mesma roupa do dia que ele me abusou. Ele tinha começado a pegar o ônibus ali fazia pouco tempo, né? Quando eu reconheci a roupa, eu falei, esse cara é novo aqui na linha, né? Ele tinha casado e estava morando com a companheira. E por isso eu não tinha reconhecido ele no dia, né, do acontecido.
Ele morava a 2 quadras da minha casa. Era praticamente meu vizinho. Você sabia quem era? Peraí, você entendeu quem ele era? Você já sabia da existência das pessoas, você só não tinha linkado que era ele aquele dia no ônibus. Exato, porque eu não via a cara, né? Sim. No dia eu tava meio adormecida, eu só via a roupa, assim, porque eu só vi de baixo, tipo, a camisa e a calça, sabe? Quando eu cheguei no ponto de ônibus nesse dia, eu vi a roupa, por acaso era a mesma roupa do dia do abuso, e aí eu reconheci quem era, eu comecei a ligar os pontos. Era meu vizinho, né, morava super perto, tinha se casado, começou a pegar o ônibus há pouco tempo, porque ele foi morar com a companheira. Assim, um típico pai de família. Eu me acalmei, foi tudo normal, assim. Eu subi no ônibus, eu sentei no meu lugar, e ele sentou em um banco mais atrás. Só que um pouquinho antes do ônibus sair da rodoviária, ele levantou e se sentou do meu lado. Mentira! Mentira, não acredito nisso, meu Deus. E nesse momento, foi o mais difícil, assim. Eu reuni toda a coragem que eu podia ter dentro dos meus 1,5 m, porque eu sou pequenininha, tenho que falar isso. E eu gritei no meio do ônibus, pra chamar a atenção mesmo, porque eu queria que todo mundo escutasse. Se você encostar em mim, eu enfio a mão na tua cara. Ele me encarou com os olhos esbugalhados. E aí todo mundo da frente do ônibus olhou e ele simplesmente falou baixinho, não. Levantou e foi para outro banco. Nossa, que cara de pau esse cara! Ele ficou com medo de mim, sabe? Dava pra ver. Não medo de ela vai me espancar. Claro, medo da situação moral, né? Da atenção que eu chamei, sabe? Das represálias que ele poderia sofrer ali com as pessoas do ônibus. Afinal, a cidade era pequena, todo mundo se conhece. E pode parecer super banal, assim, o que eu fiz. Pra você que tá me escutando, né? Mas pra mim, foi incrível, sabe? Eu senti a força que eu tinha dentro de mim até o abuso acontecer. Voltando, né? Eu me senti incrível. Era como se eu tivesse renascido, assim. Porque eu resolvi a situação sozinha com a minha força. E eu acho que a parte mais importante foi eu provar pra mim mesma que eu podia, sabe? Que eu não ia me submeter, que eu conseguia. Enfim. E depois disso, tem sido como se nada tivesse acontecido. Eu continuo tendo que pegar o ônibus com esse mesmo cara. Só que agora, eu não tenho mais medo dele. Ele é que tem medo de mim. Eu fiquei muito arrepiada quando eu li essa história, Sheili. Nossa, eu acho que qualquer um vai se arrepiar ouvindo também. É muito... Nossa, que situação, né? E Nossa, são tantos elementos aí complicados, né? Tanta coisa complicada. Que cretino, né? É algo assim, você fala, meu Deus, que cara de pau, né? De achar que pode fazer qualquer coisa com a outra pessoa. Um homem que faz isso, ele é capaz de qualquer coisa. Exato. Né? Um ser humano que acha que pode encostar num outro que tá dormindo... Numa que situação de fragilidade... Conhece, pode qualquer coisa. Essa pessoa não tem como confiar num ser humano desse. É impossível, né? Impossível. E que coisa mais clichê, né? Cara casado... Tipo, sim, a gente sempre acha que alguém que vai abusar é alguém que num vem beco lá no escuro. beco escuro, né? E não, os maiores abusos são cometidos dentro de casa por pessoas conhecidas. E de certa forma ele era quase um conhecido, né? Não era um desconhecido total. Nossa, eu fiquei... tem várias coisas que aconteceram aí que eu acho bom a gente falar sobre, né? Eu sempre achei que as companhias de ônibus, para começar, deveriam, quando você compra uma passagem, ela deveria fazer um sinalzinho lá de cor, para você saber, quando você vai viajar sozinho, que você tá comprando uma passagem do lado de um homem ou de uma mulher. Mas acho que aí os homens poderiam ver isso, né? Teria que mostrar só para as mulheres, que alguém poderia se aproveitar disso, porque acho que todas as mulheres que eu conheço já tiveram receio com alguém do lado, assim, né? Num ônibus, numa viagem longa, e é um homem que senta do seu lado. Você não controla, né? A pessoa que senta do seu lado. Mas tem uma coisa que ela disse, afinal das contas era só uma mão, né? Mas não é só uma mão, né? É essa insegurança gerada por alguém que acredita que pode fazer qualquer coisa. Isso é estupro, a gente chama de abuso, mas é estupro. Uma pessoa não pode pegar no seio da outra, ela não pode te beijar à força, ela não pode encostar no seu corpo sem que você permita. Desde 2009 no Brasil isso é estupro. E por quê?
Não tem como a gente categorizar o horror. O que é pior? Ele pegar no seu seio? Ele pegar no meio das suas pernas? Você entende? Não tem como. O que é pior pra quem tá vivendo a situação? Não tem. O horror é o mesmo. Porque é subjetivo, né? A pessoa que vai classificar como ela tá se sentindo. Então, qualquer parte uma do invasão. seu corpo... Você não pode tocar numa pessoa sem que ela faça isso. Então, esse cara tá totalmente equivocado. E uma coisa também que ela disse, né? Como que eu deixei isso acontecer, né? E a gente não deixa acontecer. Essa é a coisa da culpa. A gente se sente mal, às vezes, por não fazer nada. Mas é muito normal paralisar. E é muito interessante essa questão da culpa, né? Porque a gente estava conversando sobre isso outro dia. Que a gente fala da culpa nessas situações de estupro e abuso. Só que a culpa, na verdade, ela é um mecanismo que a gente usa para poder sentir que tem controle da situação de alguma maneira. Só que não tá nas nossas mãos, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, se eu não tivesse com essa roupa, ou se eu não tivesse pego esse caminho, poderia não acontecer. É um jeito de acreditar que você poderia ter influenciado a situação, mas a verdade é que não. É porque é muito duro pra qualquer ser humano acreditar que tem um bosta desse no mundo, entendeu? Que tem uma pessoa, e que não é são vários. A gente tem um estupro a cada 11 minutos no Brasil, gente. É muita mulher estuprada, não tem nenhuma doença no Brasil que atinja tanta gente assim. Então, as pessoas fazem esse tipo de coisa. É muito duro entender que alguém escolhe fazer isso. Não tem uma doença no mundo que atinja tantas pessoas quanto pessoas são estupradas, né? E não que estupro seja uma doença, só estamos comparando assim em quantidade. Então é uma coisa, se você não controla, é uma escolha do outro ser humano ser abusivo, né? Só que, e eu imagino até quando ela fala do companheiro, né? A reação do companheiro também parece, mas é só, né? Eu vivi uma situação muito parecida. Uma vez eu fui no teatro, assisti uns amigos de Curitiba que estavam apresentando aqui. E eu sempre trabalhei com teatro. Então eu fui lá no teatro, tinha uma amiga do meu lado, fui com uma amiga, a gente foi ver os colegas, assim. Então a gente tava em casa. Era um monte de amigo em cena, as diretoras eram nossas amigas. Tava assim, aquela situação super legal. O teatro é um lugar onde eu me sinto extremamente confortável. Minha melhor amiga do meu lado, que fez faculdade de teatro comigo. E do meu lado direito tinha um homem bem grande sentado. E ele tava sentado com as pernas um pouco abertas, assim, e eu tava de shorts. E eu nunca uso shorts. É algo muito raro pra mim. É verdade, eu nunca vi você de shorts. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre coberta, assim, eu não sou sensual, eu não uso decote, eu sou bem discreta, assim, no jeito de me vestir. Porque é como eu me sinto mais confortável. E aí, em determinado momento na peça, a peça tinha umas cenas mais sensuais, tinha uma atriz que ela parecia com o seio de fora, que tinha tudo a ver com a cena, né? Era a cena de uma cena dela, com o namorado, alguma coisa assim. Esse cara que tava do meu lado direito, eu vi que ele começou a olhar pras minhas pernas. Aquilo começou a me constranger. Só que era algo que eu não podia... Sabe quando eu não teria um argumento exatamente pra falar com o cara? Porque eu só vi que ele tava olhando de ladinho pra minha perna, aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu peguei minha mochila que tava no chão e botei em cima dos joelhos, assim, pra cobrir. Aí a minha mente entrou no parafuso já, né? Eu falei, meu Deus, eu tô tomando atitudes pra resolver um problema que esse cara tá me causando. Tipo, eu não colocaria a mochila aqui. Eu estou preocupada com uma coisa. Eu não tô mais prestando atenção no espetáculo. E eu não consigo falar nada pra esse cara, porque efetivamente eu não tenho uma prova de algo que ele fez. Aí a cena continuou, de repente ele tava, né, com a perna meio aberta, como eu falei, ele começou a colocar a mão dele no pau dele. Tipo, ele tava ainda olhando meio pra mim e pra minha perna, mas não é uma coisa assim. Ele começou a se masturbar. Ele tava praticamente se masturbando. Peça. Ele não chegava assim a se masturbar, mas ele começou a colocar a mão na virilha, assim, bem perto do pau dele. E eu, assim, tipo, olhando pra frente dura. Aí eu falei pra minha amiga, eu vou sair daqui. Levantei, porque ela não me entender, né? E eu não queria levantar no meio da peça, porque eram amigos, eles iam achar que eu não tava gostando da peça. Eram todos os conhecidos que eu não via há muito tempo. Sabe assim, uma situação? Horrível. Aí eu levantei e saí. Porque eu não sabia o que fazer. Levantei e saí de lá. E aí eu conversei, uma das diretoras da peça estava lá fora. Daí eu contei pra ela o que aconteceu. Ela falou, você deveria ter gritado. Foda-se a peça. Pode gritar. Dá louca. Porque eu fiquei pensando, se eu começar, vão dizer que eu sou louca. Ele vai dizer que eu sou louca, que nada aconteceu. Porque ele não encostou em mim, né? Mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Ela falou, dá de louca mesmo. Tem que ser tipo, como ela fez, né? De gritar. E quando eu contei pro meu namorado da época, que ele... eu tinha ido sozinha, não lembro o que ele tava fazendo, se tava num curso, alguma coisa. A primeira coisa que ele disse foi... mas... E eu realmente tinha passado por uma cirurgia pequena, então eu tava me recuperando ainda. Ele falou, mas isso foi porque você tava frágil. Senão você tinha mandado ele a merda. Tipo assim, ele questionou a minha atitude, não a do cara. Eu fiquei tão puta. Eu falei, como assim? Não, eu não teria mandado ele a merda, eu teria feito o que eu fiz, que é me levantar e sair, que foi o que eu consegui fazer. Não tem outra coisa que eu poderia fazer, o que eu fizesse melhor, eu fiz isso. Tipo assim, mas eu me senti
tão desamparada, porque ele questionou, tipo, ai, nossa, você deveria ter feito alguma coisa, você é Sheili, faz alguma coisa. Não, eu fiz o que eu faria, eu não tenho outra coisa que eu vou... Então, além de você passar por um abuso ali, você ainda... É como se você fosse idiota, né? Porque você deveria ter falado tal coisa. Não, você não agiu como você faria tal coisa. Não, eu faria o que eu fiz, que história é essa? Não tem como saber o que eu faria. As pessoas são muito doidas. Elas nos culpam. Então a culpa, sim, tem aquela parte, mas realmente as pessoas culpam a vítima sempre, assim. É muito louco como as pessoas culpam. E mesmo a pessoa que te ama, e no caso eu tenho certeza que ele me amava, ele era meu companheiro, ele agiu dessa forma, assim. Foi super desagradável. Nossa, foi uma situação muito ruim de viver. Outro dia aconteceu uma situação comigo, e é engraçado isso que você comentou das mulheres sentarem no ônibus, da passagem e tal. Eu faço parte de um grupo que acho que existe, de mulheres que nunca pensaram nisso, assim, porque de fato eu nunca pensei, de verdade, assim, nunca me preocupei com a pessoa que estava sentada do meu lado no ônibus, eu já viajei sozinha muitas vezes, assim. O que mais me preocupa é se vai roncar ou se vai ficar falando alto, que é o que mais me incomoda. Nunca passei esse medo. A despeito disso, né, porque eu até escutando outras histórias, outros programas, outras conversas sobre mulheres viajando, eu percebo que é muito mais comum que a mulher tenha medo do que ela não tenha de viajar sozinha, de estar nessas situações, etc, etc. E acho que seria muito bom mesmo a gente saber quem é que vai sentar do nosso lado, se é homem ou mulher, nesse lugar de sendo mulher, não no caso do homem, né, que pode abusar dessa informação. E eu passei por uma situação outro dia que foi... não dá, né? Não posso medir se é melhor, pior, enfim. Mas foi muito inusitado, assim. Eu tava voltando de um evento que eu fui. Eu e uma amiga andando na rua. Durante o dia. Tipo, a gente tava vestida normal, apesar... Eu não cubro todo o meu corpo como você faz, mas eu não fico andando por aí sensualizando no meio da rua, sabe? E mesmo que andasse, foda-se, né? Exatamente. Mas é que eu cheguei a pensar no short, porque como eu nunca uso, e nesse dia que eu tava de shorts, o cara ficou mirando ali, eu me culpei também. E aí, veio vindo um cara na direção contrária à minha, né? Que provavelmente devia estar vindo do trabalho, fazendo alguma coisa assim. E ele passou bem do meu lado e falou no meu ouvido, sabe? Gostosa, coisa linda, alguma coisa assim. Só de eu repetir o que ele falou, eu já sinto, sabe, no meu corpo, aquele nojo. Aquela presença, aquele nojo. Eu continuei andando no automático e eu pensei assim, quando isso vai acabar? Sabe? Porque quando eu tinha 17 anos, aconteceu... E durante todos esses anos que se passaram desde então, mais de 20, continua acontecendo. Quando que isso vai acabar? Né? Total. Tipo, eu preciso deixar de ser uma mulher uma mulher que desejável. Não tem a ver com ser desejável, não. É ser mulher. É uma coisa louca. E é uma situação muito horrorosa. Nossa, eu passei um dia na frente de 2 policiais e tinha uns caras começaram a andar atrás de mim. Eu tava voltando de um evento que eu fui mestre de cerimônias, eu tava super arrumada, era super perto da minha casa, voltei caminhando. Passei na frente de um posto policial, tinha uns policiais em frente, assim. E aí tinha 2 caras atrás de mim e eles começaram. Só uma noite, gatinha, só uma noite. Aí eu apertei o passo. Aí eu passei, nessa hora eu passei bem na frente dos policiais e eu só mostrei o dedo do meio, assim, sabe? Pra trás. Eu sabia que os caras estavam atrás de mim, mas eu nem virei pra olhar. Mostrei o dedo do meio e continuei andando. Eles, sou mal amada, sou ridícula. Começaram a me criticar. Aí os policiais, ao invés de falar com os caras, né? Porque os policiais estavam ali, eles estavam vendo a situação. Tipo, 2 caras andando atrás de mim, eu andando rápido e mandando os caras merda, os caras mexendo comigo. O que você acha que eles fizeram? Ao invés de falar com os caras do tipo, fulanos, né, parem, qualquer coisa assim, que seria o correto deles fazerem, porque os caras estavam me importunando, eles falaram comigo. Isso aí, não dá moral mesmo. Aí eu fiquei com medo dos caras e dos policiais. Bom, uma coisa importante pra gente dizer, se você, alguma questão, né, se você já sofreu algum abuso, algum estupro, tá com dificuldade de lidar com isso, eu trabalho com isso há bastante tempo, a gente volta e meia fala disso aqui também, pode procurá-la nas minhas redes, tem muito material, muito vídeo, temos um grupo de apoio a pessoas que sofreram violência sexual, porque não é um negócio fácil, é isso, às vezes você muda a vida inteira, às vezes você paralisa e... Que lindo que essa heroína conseguiu fazer alguma coisa e retomar uma parte da vida dela, mas se ela não tivesse conseguido e continuasse andando em outra linha, tudo bem também, porque o nosso corpo ele tem muitas histórias e um é muito diferente do outro. Então não é porque uma pessoa reage
que consegue reagir na hora e a outra não reage, que uma tá certa e a outra tá errada. Quem tá errado é a pessoa que abusa. Exato, exato. Não tem certo ou errado quando você é a vítima. Você Exatamente. reage da maneira como você pode. Muito obrigada, Heroína, por ter compartilhado essa história com a gente. Muito obrigada, ouvintes, que estão até aqui, esse momento, escutando esse caso, que é difícil, mas é necessário. A gente precisa falar sobre isso aqui. E aqui nós damos espaço para você compartilhar a sua história, seja qual for. Até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.